Eu vi muitas coisas, eu convivi com um profeta. Isso é privilégio. Eu, pessoalmente, eu posso descrever a minha vida aqui, vindo ao Brasil, depois também ficando no Brasil, como alguém que corre atrás de Padre Giovanni. Um dia eu falei para ele: "Ô Padre Giovanni, o senhor é um profeta, o senhor é um santo, o senhor é um anjo. Ou talvez o senhor seja essas três coisas junto." Sabe o que ele fez comigo? Ele simplesmente falou assim: "Menina, menina." Significa que você está mexendo numa coisa muito complicada. Falou: "Menina, menina." Me deu uma tapa assim, fez assim. "Menina, menina." Lembrando que Padre Giovanni, ao completar os seus 90 anos, ele completa 90 anos de uma história que realmente foi marcada por um coração singelo, um coração que desenvolvia um conjunto de sentimentos que todos eles eram pautados no amor ao próximo. Profeta que Deus mandou para a nossa cidade e ele escolheu a parte pobre, né? A zona sul. O legado de Padre Giovanni, a gente não dá conta nem de enumerar. Se a gente for considerar que em tudo que serviu de desenvolvimento e de melhora na vida das pessoas mais pobres de Teoflotone, nós devemos a Padre Giovanni. E assim foi Padre Giovanni, ele preparou o povo. E sempre pronto para acolher. Podia ser o que ele estivesse fazendo. Ele parava para olhar nos olhos, a gente conversar com ele. E aí dava esse testemunho do cuidado, do acolhimento, do dizer: "Fala que eu te escuto", né? Nos momentos que ele estava com maior problema, com maior dificuldade, ele sempre carregava um sorriso, ainda carrega, né? Um sorriso no rosto. Sempre tinha uma boa palavra. Um legado que o Padre Giovanni deixa para mim e para muita gente é esse da humildade, da sinceridade, da solidariedade, do amor ao outro, do servir. É o mesmo legado que Jesus deixou. E devemos olhar os pobres, cuidar uns dos outros, né? Ajudar, não deixar que seu irmão passe fome. Fazer o que você puder para ajudar o seu irmão. Ele arriscou a vida. Ele foi ameaçado, né, na época ainda da ditadura militar, mas ele não teve medo. Ele enfrentou tudo e escolheu trabalhar para as pessoas mais necessitadas, as pessoas mais sofridas. Então, nesses 90 anos, outras pessoas falarão do padre, do militante Padre Giovanni. E eu quero falar do ser humano Padre Giovanni. E Padre Giovanni, todos os dias, começava o seu dia, após fazer os exercícios matinais, ele vinha aqui nessa capela rezar. Depois do almoço, quando ele descansava, ele tornava a voltar aqui nesta capela. No final da tarde, ele vinha de novo aqui e antes de dormir. Então, Padre Giovanni, como Jesus, tinha 4 paradas durante o dia nesse lugar para entregar a Deus, para falar com Deus. Ele era uma pessoa atenada e ligada no mundo. Então, ele era informado do mundo dos homens e do mundo da transcendência. E era um homem de uma profunda humanidade. Desde criança, quando eu entrei no seminário, eu estava entrando e ele estava saindo, né, do seminário menor. Depois eu entrei no seminário maior e ele estava saindo também. Depois eu saí do seminário maior, ordenado diácono, depois padre, e ele estava na faculdade, na universidade de Direito e de Filosofia, sobretudo, lá em Milão. E quando, então, eu passei a frequentar um pouco o Padre Giovanni, eu já estava fora do seminário e encontrava com ele. Eu estou dizendo isso porque, na verdade,
eu sempre tive uma grande gratidão a Padre Giovanni e um grande interesse, porque estava vendo nele não só uma inteligência bem viva, bem preparada, etc., mas uma pessoa que inventava coisas, que criava sempre condições novas. Essa data que nós estamos conversando aqui é uma data de 50 anos atrás, que Deus mandou os italianos para essa região aqui. Foi uma data mesmo terrível. 50 anos atrás era terrível. E esses italianos chegou para nos ajudar. Veio para nos ajudar. Criou um trabalho muito grande dentro da cidade, porque já tinha muita gente precisando. Quando eu vim aqui, cheguei aqui em Teófilo Otoni, 24 e depois 28 aqui na cidade de janeiro de 1970. Já são 51 anos, né? O Padre Giovanni estava na Itália, continuando sempre a animar a consciência missionária e dar assistência aos padres, freiras e leigos que aqui vieram. Padre Giovanni chegou aqui na Páscoa de 1977. E depois que ele chegou, é que nós sentimos esta animação que ele foi trazendo e esta capacidade nova de atuar, né, as conclusões do Concílio Vaticano II, e também foi aquele que realmente assumiu, né, as conclusões e as descobertas da teologia da libertação aqui no Brasil. A igreja começou a se perguntar, mas por que existem os pobres? É porque existe uma situação de injustiça. Uma situação de injustiça no mundo, né? E então é necessário que a igreja se ponha do lado deles. Olha, o APJ, o início do APJ, na verdade surgiu no coração de Padre Giovanni, né? Então, Padre Giovanni foi o que primeiro sonhou com este sonho de realizar algo com os jovens, principalmente os jovens mais necessitados da nossa comunidade. Então, este sonho estava no coração de Padre Giovanni e ele então começou a reunir, encontrar, conversar com alguns jovens, né? Para entender o sonho destes jovens, o que eles gostariam. E a maioria deles dizia que queria ganhar um dinheiro para ajudar a família. Era uma época muito sofrida, né? Muitas necessidades, muito sofrimento do povo daqui. Então, estes jovens começaram a encontrar com o Padre Giovanni, né? E Padre Giovanni encontrar com eles, e aí começou a estruturar um pouco este sonho. O sonho de Padre Giovanni passando para estes jovens. E Padre Giovanni começou a refletir com eles, mas como ganhar dinheiro? Né? Num tempo tão difícil, vocês ainda são jovens, não sabem fazer ainda uma atividade produtiva. Então, eles disseram, então, Padre Giovanni, nós queremos aprender. Nós precisamos aprender. Então, vamos aprender. Como é que nós vamos aprender? Não tem nada, nós não temos um lugar, nós não temos instrutores, nós não temos pessoa para nos ajudar. Então, aí começou a nascer o aprender, né? Preciso primeiro aprender, para depois eu produzir. E aí, Padre Giovanni dizia, mas só faz sentido na vida aprender algo e produzir algo se for em fraternidade, se for juntos. Então, quando eu cheguei na PJ1, eles estavam me esperando. O Padre Domingos me deixou no carro, eu entrei. E aí eles estavam lá no escritório da PJ1. E aí eles começaram a falar, né, qual era a minha função. E ele me disse, e por isso eu tenho isso como algo muito claro na minha vida. E ele disse, olha, Joana,
a PJ, né? E foi falando o que era a PJ, né? E disse para mim assim, que eu não estava sendo convidada, que eu não estava entrando no emprego, né? Que eu teria todos os direitos, como de fato tive, né? E a PJ sempre foi muito responsável com os direitos trabalhistas, né? E eu comecei meu primeiro emprego, né? Ganhando 2 salários mínimos, carteira assinada, era muito dinheiro naquela época, né? Era o salário de uma secretária da PJ. E aí ele diz, né? Todos os direitos que eu teria, mas disse, você não está sendo convidada para ter um emprego, para trabalhar no emprego, mas você está entrando num projeto de vida. E é assim que eu entendo meu trabalho na PJ, como um projeto de vida. Começou marcenaria, depois veio serralheria, depois veio capotaria, depois veio tornearia e confecção. E a área de pedra preciosa e semi-preciosa, né? Lapidação, artesanato com pedras. Ele dizia que nosso trabalho, a propaganda do nosso trabalho tem que ser o próprio trabalho. É o próprio trabalho que se faz propaganda dele. Então, os beneficiários do APJ, todas essas pessoas que passam pelo APJ, que passaram pelo APJ, eles carregam este espírito de dizer para todos, né? Eles, por sinal, tem muitos que passaram pelo APJ, têm a honra de dizer, eu fui do APJ, eu estou no APJ. Eu também sou um dos grandes beneficiários do trabalho do Padre Giovanni, dos grandes beneficiados e um grande admirador do trabalho do Padre Giovanni. Em meados de 2006, 2005 para 2006, eu entrei na casa do adolescente, né? Eu ainda estudava, estava no ensino médio, e entrei na casa do adolescente. Lá eu fiz parte da oficina de comunicação. E aí Padre Giovanni percebeu que ao pouco, né, os meninos vinham, mas traziam um irmãozinho pequeno. E como que ia mexer, né? E eles iam prestar atenção no curso, sendo que os irmãozinhos estavam do lado. E aí Padre Giovanni, como ele é um visionário, né, ele falou, precisamos também atender os meninos, né, com a faixa etária menor, porque provavelmente os pais saem para trabalhar e eles ficam sozinhos em casa e o irmãozinho traz ele para não ficar sozinho. E aí nasceu, né, a Casa do Adolescente Oficinas Pedagógicas. Onde eu e também outros adolescentes tivemos a oportunidade de fazer alguns cursos profissionalizantes. Teve curso de oivesaria, marcenaria, serralheria e eu fiz o curso de artesanato mineral. E chegamos a atender nesse prédio 850 crianças e adolescentes em horário diferenciado. E o que me encantou, né, aprofundar no magistério, era a maneira como o Padre Giovanni, né, juntamente com a coordenação geral da PJ, conduzia esse espaço, né? Quando o Padre Giovanni chegava, era assim, uma euforia dos meninos querendo abraçá-lo, né? E ele dava atenção a todos, né? E passava de oficina em oficina. E também preocupava na formação dos educadores, porque não era uma formação apenas do ensinar e aprender. Eu tinha alguns amigos, né? Em primeiro lugar, Joana e João de Cássio, que conheciam o Padre Giovanni, e participavam de um grupo de jovens chamado Chico Mendes. E eu não sabia muito o que era isso, porque eu, até então, embora eu fosse da Igreja Católica, mas nunca tinha frequentado mesmo a Igreja Católica, eu frequentava a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, só conhecia os jovens que iam fazer algumas atividades chamada hora social, né, que é recreativa, mas não sabia como que funcionava um grupo de jovens do nível do Chico Mendes. E aí visitei, gostei do grupo de jovens Chico Mendes, principalmente porque tivemos alguns momentos que o Padre Giovanni, ele falava para nós lá no grupo, sobre temas importantes, temas ligados à cidadania, né, sobre o papel da juventude na sociedade, e aquilo para mim é uma grande novidade. Com isso eu conheci o Padre Giovanni e comecei a interessar pelas atividades que aconteciam na APJ, que eram os encontros de formação. Então, esse espaço aqui, chamado Casa Emaús, sempre foi um espaço que Padre Giovanni realizou
muitas atividades em prol da classe trabalhadora, da militância, dos movimentos sociais e populares daqui de Teoflotone e também aqui do Vale do Mucuri. Daqui também já tivemos, né, a visita de várias lideranças políticas, amigas de Padre Giovanni, como Lula, Frei Beto, Irmã Julieta, que era do CEBI. Então, vários lutadores e lutadoras dessa classe trabalhadora aqui do nosso Brasil. A militância política de Padre Giovanni, ela produziu aqui na nossa cidade, no nosso Vale do Mucuri, dezenas e dezenas e centenas de lideranças. Grandes líderes passaram pela Casa Emaús, pelos encontros de formação com o Padre Giovanni, pelos espaços que nós tínhamos através dos TAPs, dos treinamentos de agente pastoral, em que a gente discutia, através do método ver, julgar e agir, como era a melhor maneira de se enfrentar os problemas da nossa comunidade. Desde os problemas de infraestrutura urbana, de um bairro que não tinha calçamento, que não tinha água, que não tinha luz, passando por problemas mais estruturais da nossa sociedade, no que diz respeito à violência, no que diz respeito às desigualdades sociais, no que diz respeito ao fomento às atividades empreendedoras. Hoje eu tenho um empreendimento que eu trabalho com licores, geleias, doces em pedaço, frutas, casquinhas de frutas cristalizadas, vinhos artesanais. E eu faço parte do Fórum Regional de Economia Solidária, faço parte do Fórum Municipal, né? E atualmente eu estou trabalhando na Central de Comercialização Solidária. Então a PJ virou esse oásis, onde tinha oportunidade para a juventude aprender a se educar e também a trabalhar e também exercer a sua cidadania. Aí estava o grande diferencial. Um pouco da garra e da coragem para investir em mim, nesse meu sonho, nesse meu empreendimento, essa minha passagem pelo APJ, Casa do Adolescente, Escola de Fábrica, Fórum de Economia Solidária, isso foi muito importante, porque nos ajuda a ter essa confiança, nessa capacitação, para não simplesmente fazer, mas fazer com qualidade, desenvolver com qualidade. Então, o Padre Giovanni, eu vou te falar com você uma coisa. Ali é uma questão, é um filho de Deus, é um anjo de Deus, o Padre Giovanni, na sua coragem. Maslow fala da teoria das necessidades e fala do quinto estágio, né? Segundo Maslow, o ser humano vive em busca da autorrealização, e ele fala das 5 etapas. E ele fala que a quinta etapa, me desculpem, é a etapa em que poucos seres humanos alcançam. E ele cita entre esses seres humanos Madre Teresa, Gandhi, Mandela e entre outros. E eu não tenho dúvida que se Padre Giovanni tivesse se deixado se tornar figura nacional, internacional, porque ele não quis isso, ele não aceitou isso, ele não quis escrever, ele sempre negou a mídia, o marketing. Então, Padre Giovanni viveu no silêncio, mas ele se encaixa, né, entre essas grandes figuras, e ele alcançou, sem sombra de dúvida, esse estágio. Padre Giovanni era uma pessoa assim ímpar, sempre sorrindo, sempre brincando, sempre dando uma animaçãozinha para a gente. Chegava lá meio triste, as coisas não estão bem, muita violência, e ele sempre com aquele jeito especial, né, de ajudar a gente a ir para frente. Também foi importante nesse período essa organização que a diocese tinha, não a diocese em si, as pastorais, as organizações, os movimentos. E eu notei que Padre Giovanni era um padre que realmente seguia os passos de Jesus. E aí, sempre eu o acompanhei. 25 anos atrás, ele me deu uma lembrancinha que para mim é uma relíquia, que fala que eu sou uma pastora, uma apóstola de Jesus Cristo, uma discípula de Jesus Cristo. Então, isso aqui para mim é uma relíquia.
Nós fazíamos encontros, né, nas casas, que era na quarta-feira para rezar. E aí ele falava que era a igreja caseira. A gente também reunia para essas reflexões, para essa troca de experiência, para essa troca de sofrimento, na verdade. Que vivíamos numa época que nos anos 80, da ditadura militar, ainda na ditadura militar, e o povo tinha muito medo, até mesmo de manifestar, de falar dos seus sofrimentos, suas angústias, porque sabiam que os responsáveis por todo aquele sofrimento, a origem era dos governantes, né? Então, a gente tinha que romper essas barreiras para a gente estar refletindo e estar despertando nas pessoas a importância delas na construção de uma sociedade melhor para mudar aquela situação. E desses encontros a gente foi aprendendo e ensinando a como encarar essa luta. E daí, claro, chega Padre Giovanni, esse anjo que nos acolheu, que nos apoiou e que nos, de certa forma, nos evangelizou, ensinando a gente a ser cristão, comprometido com a construção do reino de Deus que começa aqui nessa terra, na construção de uma sociedade melhor. As primeiras associações e sindicatos de Teófilo Otoni foi criada por Padre Giovanni. Ele que fomentou a criação. O Sindiúte, né, que é o Sindicato dos Educadores, dos Trabalhadores da Educação, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Sindicato da Saúde, as associações de bairro, inclusive a nossa aqui, as Combate, né, que a nossa companheira Dulce era presidente, agora eu sou a vice-presidente, então em nome da PJ. E depois teve vários momentos, né? Por exemplo, quando começaram também as movimentações dos movimentos populares, né? A greve, por exemplo, das professoras, Maria José colaborando, Maria José se destacando nesse momento. Tantos momentos, né, de dificuldade, mas agora a gente descobre que foram momentos importantes e por isso Deus seja louvado, né, e muito obrigado a Padre Giovanni. Hoje está quietinho, não pode trabalhar, todo mundo está sabendo, mas quando ele tinha saúde, falar com você, olha, não tinha, eu posso até dizer, para dizer da campanha dos 50 alqueires, que ele abraçou a causa junto com nós. Campanha dos 50 alqueires, que não foi brincadeira, né? Os mutirões começou na Vila Esperança, né? Quando o Padre Giovanni chegou, em 1977, que ele chegou no Brasil, logo ele fez um levantamento para ver o que eram os maiores problemas de Teófilo Otoni. E logo ele identificou que um dos piores problemas para o pobre era a moradia. O povo desempregado não podia pagar aluguel, não tinha casa para morar e não existia projetos de habitação. Aí, como a mitra diocesana tinha uns terrenos, aí Padre Giovanni pediu ao bispo da época, Dom Quirino, que cedesse aquele terreno da mitra diocesana, que hoje está o bairro Vila Esperança e Frei Júlio, e aí que cedesse esses bairros para fazer uma experiência de trabalho em mutirão. E ali foi feita a primeira experiência de mutirão. Como o terreno era pequeno, logo o Padre Giovanni começou a pensar na possibilidade de atender tantas pessoas que buscavam suas moradias. Fomos procurar um terreno para comprar, com a ajuda dos amigos de Padre Giovanni, da Itália, e conseguimos esse terreno aqui da Taquara, estava à venda. Na época eu lembro que o terreno estava à venda e quando nós estávamos em negócio do terreno, um fazendeiro comprou e era 60 mil naquela época e esse fazendeiro comprou na nossa frente e depois falou que só cederia o terreno porque já tinha o projeto que a gente tinha pensado para cá. E ele cedeu pelo dobro do preço. Com uma semana ele comprou por 60 mil, vendeu para nós por 120 mil reais. E com a gente, eu só falava assim, acreditem na força da união, que a união de pobre constrói a casa da gente. E acreditando nisso, realmente nós conseguimos fazer em mutirão, porque não era fácil trabalhar a semana inteira, como tantos que deram esse testemunho,
trabalhar a semana inteira e deu todo domingo e trabalhar no mutirão para ajudar a construir a casa para o povo, sabe? E Padre Giovanni sempre ali junto, animando e numa alegria que para ele era uma felicidade, que a hora que conseguia colocar uma família numa casinha daquela era mesmo que conseguir para ele um paraíso. Era uma felicidade que se demonstrava. E isso é que nos dava mais força ainda, sabe? De ver que ele, que saiu de lá de um país de primeiro mundo, vir para cá, para um país pobre e morar no meio dos pobres e com esse prazer todo, com essa felicidade toda de estar construindo dias melhores para o povo brasileiro. Aquele trem lá, meu filho, eu tinha um gugelo na época, e da Fetaeng, e o problema mais sério lá é a água. E eu falei com o pessoal, olha aqui, eu garanto vocês que nesse mutirão não vai faltar água para vocês construir não. Era construir 2 cômodos, e 2 cômodos entregavam com os alicerces prontos. E era todo domingo. A ideia era que enquanto construía as casas, estava construindo a comunidade. Depois veio outras lutas com o tempo, né? Construiu todas as casas. Quando terminou aqui, e aqui foi construída uma creche com a ajuda do Padre Celestino, foi construída uma igreja muito bonita, que é o Santuário, também recurso da Itália, aí com recursos de emendas parlamentares, via a deputada Maria José, conseguimos o recurso e compramos o terreno do São Benedito. E lá no São Benedito foram construídas 300 casas, também no regime de mutirão, né? Contando, foram 250 casas na Vila Esperança, 600 na Taquara e 300 no São Benedito. Então, mais de 1000 casas construídas em mutirão. Falar em Padre Giovanni, de fato, passa um filme na minha cabeça. Em especial porque a minha vivência com o Padre Giovanni foi uma vivência muito próxima, de um diálogo muito próximo. O Padre Giovanni, além de um grande líder religioso, ele sempre foi um grande líder político, um grande empreendedor e, como eu costumo dizer, um homem à frente do seu tempo. O Padre Giovanni sempre expressou uma capacidade muito grande de envolver pessoas naqueles projetos que ele entendia ser os projetos mais importantes para o desenvolvimento da nossa comunidade. Ele sempre motivava as pessoas, ele sempre trazia pessoas ao seu lado e caminhar do lado de Padre Giovanni, como paroquiano que eu fui, acompanhando os grupos de jovens, sendo catequista também na paróquia Nossa Senhora dos Pobres, foi uma dádiva na minha vida, sem sombra de dúvida. Caminhar ao lado de Padre Giovanni, enquanto militante social, participando das atividades dos movimentos sociais, foi também uma experiência fantástica na minha vida. E caminhar ao lado de Padre Giovanni, já numa experiência profissional, quando ele me estimulou a ir para a Universidade Federal de Viçosa, ali estudar, me formar no curso de Administração de Cooperativas pela Universidade Federal de Viçosa e voltar e trabalhar na PJ com ele, sem sombra de dúvida, abriu o leque de horizontes para o campo profissional da minha atuação, mas principalmente pela oportunidade de entender que promover a cidadania, gerar trabalho e renda, buscar a melhoria da qualidade de vida das pessoas e o fortalecimento da nossa comunidade é, sem sombra de dúvida, um compromisso de todo cidadão e de toda cidadã. Ele chegou para mim um dia e disse assim, nós precisamos pegar as crianças na barriga da mãe. Nós precisamos fazer isso, porque estamos perdendo nossas crianças e nossos adolescentes. Tinha também muito assassinato de adolescente naquela época, né? Então, isso me tocou muito. Eu disse para ele, Padre Giovanni, mas nós não temos perna, nós não temos condição, nós não temos recursos, nós não temos pessoas. Ele disse, calma, calma. E logo, no outro dia, praticamente, ele me traz um esboço de um estatuto de uma instituição, nova instituição, que era a ANCA. Hoje a ANCA, Apoio à Mulher, Criança e Adolescente, foi essa instituição que Padre Giovanni, então, disse, vamos criar uma instituição que possa cuidar dessas criancinhas, dessas mulheres, desses menininhos, ainda na gestação. Era um padre assim que eu achava tão engraçado quando tinha uma festa, que fazia um almoço,
ele deixava todo mundo almoçar primeiro, para depois ele comer. E às vezes eu colocava um prato de comida, levava para ele onde ele estava, e ele falava: meu Deus, que mulher boa. Lembrar de Padre Giovanni dá para lembrar assim algumas histórias, né? Tem uma história muito engraçada. Nós éramos adolescentes e ele tinha uma elba antiga, uma elba velha. Talvez seria até interessante pegar nas imagens aí, a imagem desse elba. E nós entramos um grupo de adolescentes, éramos 12 adolescentes dentro de uma elba. E aí subi no Morro da Igrejinha para ter acesso à igreja, que com ele nós fizemos em mutirão. De repente vem um carro de lá. Como o carro tinha um farol apagado, o Padre Giovanni quase bateu no carro. E aí eu perguntei: Padre Giovanni, o senhor quase bateu? Ele pegou e me repreendeu na hora e falou assim: mas claro, eu achei que era uma motoca, eu pensei que era uma motoca, mas na verdade era um carro que tinha um dos faróis apagados. Quando ele não podia mais celebrar missa aqui na igreja, aí eu me lembro que teve um grande movimento na rua, né? O pessoal, veio gente da região, o pessoal daqui, para que deixassem ele voltar a celebrar. Mas aí a gente não conseguiu e ele ficou celebrando lá na Casa Emaús. E às vezes eu vinha aqui, ele falava: gente, vocês vão para a igreja, não deixa a igreja fechar. E aí a gente vinha assistir missa aqui, mas eu assistia missa lá com ele também. E aí, assim, uma ação que me marcou muito, eu me lembro como se fosse hoje, é que tudo que existe naquele bairro Eucalipto foi a comunidade que conquistou. E a gente não tinha água, não tinha luz, né? Não tinha escola. E a meninada, assim, uma pobreza imensa. Então, assim, na hora de abrir, que a gente conseguiu, né, com a comunidade, mobilizar a comunidade, para abrir as valetas na rua, para que a gente pudesse ter pelo menos a dignidade da água. O Padre Giovanni estava junto com a irmã Arcângela e a comunidade, nos ajudando nesse momento, né? Assim, é emocionante falar do Padre Giovanni e me emociona muito. Porque tudo que tem, né, na maioria desses bairros aqui, tem a mão dele, tem ele presente conosco, na construção da escola. Então, assim, marcou demais, né? E Padre Giovanni e a irmã eram uma dupla imbatível, né? E assim, nós aprendemos muito com ele, muito mesmo, desse servir, né? O que me chama muita atenção nos dois é esse desprendimento. Quantos de nós já questionou o Padre Giovanni quando ele estava ajudando pessoas que a gente via que parecia que não merecia aquela ajuda, porque já tinham sido ajudados e não aparentemente fazer por não merecer aquela ajuda, mas ele nunca deixou de ajudar. Ele nos dava essa lição, de ajudar todos, assim, incondicionalmente ajudar a todos. É que na inauguração do restaurante popular, quando o Padre Giovanni chegou com a prefeita Maria José, aí um mendigo todo sujo, ele estava muito cheio de barba, a barba, né, barbudo, e tinha resto de comida, cuspe, tudo. E aquele homem chegou e abraçou o Padre Giovanni, como sempre fazem, os pobres todos, né? Abraçavam e abraçam o Padre Giovanni quando o encontra. E Padre Giovanni abraçou aquele homem sem sentir nenhum nojo, que é normal de nós, né? Sem nenhuma repulsa. E ele deu um beijo naquele mendigo. E eu me arrepiei toda, me choquei e falei: Padre Giovanni é mesmo um profeta. Essa foi uma cena que me marcou muito, né? E outra que me marcou muito foi que a sociedade toda sabem disso, Padre Giovanni um dia foi assaltado. Foram 3 jovens aqui do bairro e que deram uma coronhada com revólver na cabeça dele. Passado alguns anos, logo depois, um desses jovens
foi assassinado em frente à rodoviária. E eu fui junto com ele. Alguém ligou para ele, nós fomos correndo no Elbinha, né? Ele foi veloz. Quando chegou lá, aquele jovem ainda estava quente, correndo sangue. E ele pôs aquele jovem no colo, aquele jovem que o tinha roubado e dado uma coronhada na cabeça dele. E ele beijou aquele menino e com tanto amor, e aquilo eu de novo confirmei o quanto especial e o quanto profético o Padre Giovanni o quanto divino, né? O quanto de divino tem no jeito de Padre Giovanni. Então hoje aqui pensando os 90 anos de caminhada de Padre Giovanni, 37 anos da APJ, que em julho faz 37 anos de história. Eu 26 anos da APJ, então como jovem tive a primeira oportunidade de trabalho nessa entidade, fomentada e criada pelo nosso querido Padre Giovanni. Então pensar o eixo hoje estruturante da PJ, que é o desenvolvimento econômico, do qual eu faço parte, com vários projetos, né, dentre eles aí o grande guarda-chuva é a economia popular solidária. Então a gente chama, né, então desde a sua concepção da APJ, Padre Giovanni ele já fomentava a iniciativa desses grupos produtivos, tanto que já foram mais de 20 grupos, né? Os outros companheiros já relataram aí essa trajetória. E hoje nós temos aqui, dentro do movimento de economia solidária, uma central de comercialização que funciona aqui na Zona Sul, né, na Avenida João 23, e é um espaço onde nós temos mais de 120 agricultores familiares, mais de 40 grupos de artesanatos, grupos formais e informais, que têm ali um espaço para fazer o escoamento e a comercialização dos seus produtos, né? Temos também um outro projeto, que é um banco comunitário. Então, desde 2012, foi criado aqui na nossa comunidade, pensando no desenvolvimento local, esse empoderamento comunitário, criou-se o Banco Lisa. Então, Lisa é uma homenagem a Padre Giovanni, né? É o sobrenome dele, que é Giovanni Lisa Batista. Então, Lisa é liberdade, inclusão, solidária, articulada. E eu quero até apresentar para vocês, né, a moeda que a gente tem aqui, que são essas 5 moedas. E aí vocês vão ver que tem a fotinha de Padre Giovanni, que varia de 50 centavos a 10, né, reais. Então é 50 lisa a 10 lisa. E essa moeda é uma moeda própria, criada aqui com a participação dos adolescentes, dos jovens e dos moradores da nossa comunidade. Então tudo que Padre Giovanni fez ao longo da sua vida era comunitário. Então assim, até a construção da moeda que a comunidade elegeu com homenagem a ele, no verso tem a história dos bairros aqui da Zona Sul, né? João 23, Eucalipto, Vila Progresso. Então, pensar o desenvolvimento econômico desfocado desse contexto social, onde tudo perpassa por essa formação e por esse conhecimento que Padre Giovanni sempre primou por ele, né? As reuniões, não tem como pensar um projeto de sociedade popular se não for por aqui, sabe, companheiros e companheiras? Temos também os fóruns. E o que são os fóruns? São esses espaços, né? Então a gente tem aqui o Fórum de Desenvolvimento Econômico da Zona Sul e temos também o Fórum Regional de Economia Solidária, que contempla os 27 municípios aqui do Vale do Mucuri e também os 3 que são da SEDESE regional. Então, no total, participa aqui mensalmente com a gente, dentro dessa política de debate e de diálogo da economia popular solidária, os 30 municípios aqui do Vale do Mucuri. Quero manifestar dentro de mim uma gratidão muito grande a Padre Giovanni, porque é ele que na conversa individual, nas palestras, nos movimentos, naquilo que ele foi criando, né? O APJ, dando apoio às comunidades e depois muita coisa que nasceu aqui em Teófilo Otoni foi quase inspiração dele, né? É uma gratidão muito grande.
E eu quero agora, nesses 90 anos que ele está vivendo, não sabemos se ele está percebendo tudo isso, mas nós devemos uma grande gratidão a Padre Giovanni. Foi realmente um inspirador, foi aquele que arrastou, aquele que fez caminhar, né? E aquele que deu uma consciência nova desta realidade e da presença de Deus em nosso meio. Viva Padre Giovanni, viva a PJ! Eu sou Davi. Eu quero um feliz dia para vocês. Eu também quero desejar um feliz dia para Padre Giovanni e para toda a PJ. Eu amo a PJ. Hoje é o seu aniversário, que essa data se repita há muitos anos. Que Cristo seja sempre seu amigo, é o que a você nós desejamos. Você hoje colheu mais uma rosa no jardim florido de sua vida. Que Cristo seja sempre seu amigo nas horas de tristezas e alegrias. Parabéns, parabéns para você, com muito carinho e amor. Teus caminhos sempre sejam guardados e guiados pelas mãos do Senhor. Parabéns, parabéns para você, com muito carinho e amor. Teus caminhos sempre sejam guardados e guiados pelas mãos do Senhor.